Boa tarde, meus irmãos. Que a paz de Jesus, nosso Mestre Maior, esteja conosco, não só nessa tarde, mas em todos os momentos de nossas vidas. Hoje, para dar início, nós vamos falar do Livro dos Espíritos, no capítulo 9, a questão 549, o item 11, que vai falar sobre os pactos, com o nosso irmão Fred. E no Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Hoje vai ser falado as instruções dos Espíritos de Lázaro sobre a afabilidade e a doçura. E sou eu que vou falar. E para darmos início, nós vamos ler a mensagem de hoje, psicografada pela casa, psicofonada pela casa. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo faça-se em vossos corações, aliviando, trazendo sempre vibrações sublimadas de muita paz e esperança. Meus irmãos, é da lei a progressão dos mundos, e o planeta Terra, co-criado pelo Mestre Divino Jesus, com tanta ternura, com tanto amor, atinge o patamar de elevar-se na escala dessas escolas. Escolas benditas que recebem os filhos de Deus. Basta um pouco de introspecção para se perceber a mudança vibratória que se faz de uma forma mais contundente, alarmando muitos, inquietando outros tantos, mas sempre agraciando os bons, com certeza de que o bem prevalece, de que aqueles que escolhem pelo amor estão tranquilos. Meus irmãos, não é mais momento para deixarmos para depois. Pensemos, o chamado é agora, para deixarmos as mentiras, as hipocrisias, para deixarmos o apego ao ter e mergulharmos de vez pela seara do Cristo. Seara bendita de servir, de amar, de ser instrumento de união, de solidariedade, de fraternidade. Não temam o bem, não temam fazer o bem, mas tenham sempre as escolhas arraigadas, temam sempre as escolhas arraigadas nos vícios do ego, na arrogância, no ciúme, nas vibrações tão baixas da inveja, das competições, do mal-querer e do mal-falar. Que assim seja. E para iniciarmos a nossa prece inicial, nós chamaremos o Denner. Boa tarde, meus irmãos. Boa tarde, minhas irmãs. Então vamos elevar os nossos pensamentos, agradecidos por esta oportunidade, agradecidos pela assistência espiritual que se faz presente, envolvidos pelo amor do Mestre Jesus, pela bondade e misericórdia de nosso Pai, pedimos a proteção espiritual a cada um de nós. E confiemos e depositemos toda a confiança em nosso Pai, na espiritualidade superior, que todas as nossas dores, as nossas aflições, sejam aqui colocadas e que serão assistidas, e que recebemos os bálsamos e toda a medicação necessária para a cura do nosso corpo físico, do nosso espírito. Diante do estudo que será conduzido na tarde de hoje, possamos também trabalharmos dentro de nós o reconhecimento das nossas imperfeições, dos nossos vícios morais, e que possamos trabalhar na conquista das virtudes, e que assim, na conquista dessas virtudes, possamos aprender a amar um pouco mais, combatendo de nós
tudo aquilo que nos causa dor, tudo aquilo que nos causa sofrimento. Obrigado, Pai, obrigado, espiritualidade benfeitora, permaneça hoje e sempre conosco. Que assim seja. Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs. Que a paz do Mestre Jesus permaneça envolvendo os nossos corações. Possamos ter uma tarde de muito aprendizado, de muita reflexão, sempre com a presença da espiritualidade benfeitora. Boa tarde aos amigos, às amigas do YouTube que nos acompanham também. Vamos aqui dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Como a Carla disse, estamos no capítulo 9, item 11, questão número 549. Vem tratar dos pactos, feitiçarias, né? Então é um assunto interessante, especialmente porque vem esclarecer algumas alegorias, algumas questões que muitas vezes nós acreditamos e aqui nós vamos entender de forma racional o que é, e principalmente, né, quando eu estava preparando essas questões, é um esclarecimento que nos traz muito conforto, muito alívio, pelas respostas que nós temos dos espíritos superiores nessas duas questões, 549 e 550, que são questões extensas, respostas extensas e com muito conteúdo moral. A questão 549, Kardec pergunta: há alguma coisa de verdadeiro nos pactos com os maus espíritos? Ou seja, quando nós fazemos pedidos para prejudicar alguém, quando nós temos uma ação má, quando nós queremos o mal do próximo, nós fazemos pactos com maus espíritos, isso nos traz o quê? Dor, sofrimento, nos traz alegria, felicidade. Então é importante porque essa pergunta ela vem nos mostrar que todo mal que a gente deseja, toda ação má que nós perpetramos, nós estamos atraindo, na verdade, maus espíritos, companhias, muitas vezes, que podem se tornar obsessores e que podem nos perseguir, vamos dizer assim, estar conosco, se nós dermos essa sintonia por muito tempo. E a resposta também nos traz aqui o que devemos fazer para nos afastar desses espíritos inferiores, né? Espíritos que só buscam sintonizar com o mal. A resposta é não. Não há pactos, não existe pactos. Mas uma natureza má simpatiza com os espíritos maus. Ou seja, não existe, no espiritismo, nós não temos esses pactos. O que existe aqui é simpatia. E simpatia é sintonia. Se nós estamos com o pensamento voltados para o mal, para a guerra, para a competição, para desejar sempre estar acima dos nossos irmãos, nós vamos atrair o quê ao nosso lado? Nós vamos atrair espíritos que comungam desse mesmo pensamento. Então, muitas vezes você deseja, assim, obsessivamente o mal de alguém. Na verdade, você não está fazendo pacto que ele está nos explicando. Na verdade, nós estamos o quê? Sintonizando pelo pensamento, captando pelo pensamento espíritos que estão com a mesma sintonia, que desencarnaram muitas vezes dessa forma e que precisam de encontrar alguém no âmbito material, encarnado, para fazer companhia. E ele dá um exemplo, e os espíritos superiores dão um exemplo. Por exemplo, queres atormentar o teu vizinho e não sabes como fazê-lo. Chamas então os espíritos inferiores que, como tu, só querem o mal. E para te ajudar, querem que também os sirvas nos seus maus desígnios. Mas disto não se segue que o teu vizinho, ou seja, aquele que você está desejando mal, né, não possa se livrar deles por uma conjuração contrária ou pela sua própria vontade. Aquele que deseja cometer uma ação má,
pelo simples fato de o querer, chama em seu auxílio os maus espíritos, ficando obrigado a servi-los como eles o auxiliam, pois eles também necessitam dele para o mal que desejam fazer. Então é muito clara essa explicação para nós, né? Se você quer fazer um mal vizinho aqui no sentido do próximo, porque nós somos todos irmãos, mas quando você fixa que você quer o mal de alguém, na verdade você está fazendo mal para quem? Para você mesmo. O mal está sendo feito para você porque você está atraindo espíritos inferiores. É a sintonia, meus irmãos. Todas as vezes que nós damos essa sintonia, que nós pensamos mal do próximo, que nós reclamamos do próximo, a maledicência, toda ação má nossa só faz mal para quem? Para nós. Porque além de fazer mal para nós, vai trazer o quê? Espíritos que comungam dessa ideia. Espíritos que comungam desse pensamento. Espíritos que estão desencarnados e estão procurando essa sintonia. Então não existe pacto, né, pelo espiritismo com esses espíritos. O que existe é sintonia, é pensamento. E nós sabemos que os espíritos se comunicam através do pensamento. Especialmente para os médiums, né? Tem que trabalhar muito a sua mediunidade, porque quando você pensa, quando você quer, quando você é soberbo, prepotente, quando você deseja apenas o seu interesse pessoal, você está atraindo espíritos dessa ordem. E o que devemos fazer? Ter pensamentos bons, desejar o bem para o próximo, amar o inimigo. Porque quando a gente ama o inimigo, deseja o bem para o próximo, nós estamos atraindo o quê para o nosso lado? Espíritos que também comungam desse pensamento, benevolentes. Quando está numa situação difícil, seja financeira, seja emocional, seja uma doença, ao invés de reclamarmos, devemos buscar o quê? Conectar com espíritos bons. Porque muitas vezes a lamentação, a ingratidão e tudo aquilo que ainda nos deixa imperfeitos, nós estaremos atraindo esses espíritos. E tem um meio muito eficaz também que nós temos de afastar esses maus espíritos, né? Que são as preces. A prece, né? Porque no final do Evangelho segundo o Espiritismo nós temos uma coletânea de preces. E a prece, quando ela é feita com fervor, quando ela é feita do coração, sincera, sem automatismo, sem ritual, quando você olha para dentro de você e faz uma prece sincera, desejando o bem, pedindo o bem, você está trazendo o que para o seu lado? Os bons espíritos. Você está trazendo a companhia da espiritualidade benfeitora. Ao passo que quando a gente se comporta de forma contrária, nós estamos atraindo o quê? Espíritos malfazejos, espíritos inferiores. É isso que a questão 549 vem nos mostrar, que não existe esse pacto, o que existe é essa sintonia. Então nós temos que o quê? Orai e vigiai. Tudo, toda hora, todo pensamento, quando você vê que você está com um pensamento ruim, para. Encerra, tenta encerrar. É difícil? É, porque nós vivemos num planeta de provas e expiações. Nós vivemos em um mundo em que você olha, muitas vezes é o mal que predomina. E isso que é o interessante na doutrina espírita, porque nós temos as várias encarnações para nos melhorarmos, para compreendermos isso aqui, para não ficarmos mais apenas nas alegorias, acreditando que tudo o que acontece conosco de ruim, vamos dizer assim, não é decorrência dos nossos atos. É, só que muitas vezes dos nossos pensamentos. O nosso pensamento tem poder. A nossa fé, ela tem poder. A fé sincera. Aquela fé que transporta montanhas. Porque se eu fixo que todos os dias eu vou ter espírito bom do meu lado, nada vai me impedir. Se eu quero, se eu acredito e digo eu vou conseguir, eu vou pedir para que espíritos benfeitores estejam sempre comigo. E ele finaliza, né? Os espíritos finalizam. É somente nisso que consiste o pacto. Aí tem uma explicação de Kardec.
A dependência em que o homem se encontra, algumas vezes, dos espíritos inferiores, provém da sua entrega aos maus pensamentos que eles lhe sugerem, e não de qualquer espécie de estipulações feitas entre eles. O pacto, no sentido comum atribuído a essa palavra, é uma alegoria, é uma fantasia, que muitos de nós fomos criados acreditando nisso, que figura uma natureza má simpatizando com espíritos malfazejos. Então essa nota de Kardec é justamente, meus irmãos, para concluir que tudo depende do nosso livre-arbítrio, tudo é o nosso pensamento. Então muitas vezes você frequenta um ambiente, seja qual ele for, e você se sente mal, você percebe que o ambiente está pesado, mesmo você estando em paz consigo mesmo, querendo ou não, ali tem espíritos malfazejos. Se você consegue ficar, ótimo, mas muitas vezes você pode evitar lugares em que você percebe que está pululando espíritos inferiores. E os nossos pensamentos, eles atraem. Nós vemos isso muito na reunião mediúnica. Os nossos pensamentos atraem os espíritos de acordo com aquilo que nós estamos pensando e desejando. Portanto, não existe pacto, existe a sintonia. Quando você abre espaço para que espíritos inferiores invadam o seu pensamento, com certeza, dores muitas vezes, choros e por aí vai, tomarão conta dessa pessoa. Questão 550. Kardec pergunta: qual o sentido das lendas fantásticas, segundo as quais certos indivíduos teriam vendido sua alma para Satanás em troca de favores? Olha como Kardec ele faz a pergunta bem direta, né? Qual o sentido dessa fantasia de que nós teríamos vendido a alma para Satanás, né? Muitas vezes até em filmes já vimos isso. E aí vem a resposta racional dos bons espíritos, dos espíritos superiores. Todas as fábulas encerram um ensinamento e um sentido moral. Ou seja, mesmo que seja alegoria, aqui tem um ensinamento, que são as passagens até de Jesus. Toda passagem de Jesus tem um ensinamento. Falava em forma de alegorias porque o povo da época não teria capacidade para compreender. Então, toda alegoria encerra um ensinamento moral, que é o que eles dizem aqui. E o vosso erro e o nosso erro é tomá-los ao pé da letra. É o crivo da lógica e da razão, que tanto se fala aqui. Muitas vezes nós lemos e acreditamos naquilo, sem fazer o quê? Um juízo cognitivo, lógico e racional. Nós lemos, acreditamos. Um colega, um vizinho fala que é aquilo e nós acreditamos. E nós não raciocinamos. Nós vivemos a era da razão hoje. Nós temos que exercer o nosso livre-arbítrio de forma racional, lógica. Não aceitemos, inclusive como a Fabiana fala aqui, nem o que é falado na obra aqui. Aceitemos passando pelo crivo da lógica e da razão. E passando pelo crivo da lógica e da razão, nós começamos a errar menos. Nós começamos a sofrer menos. Nós começamos a compreender, entender a nossa capacidade cognitiva, nós começamos a compreender como que nós podemos nos livrar disso, desses espíritos inferiores, que é o que ele está falando aqui. Porque muitas vezes quando você ouve, você já errou demais na sua vida, então você está condenado ao fogo do inferno. Já não ouvimos isso? Não existe o fogo do inferno. O inferno está dentro de nós. Nós nunca seremos condenados eternamente por Deus, porque Deus não condena seus filhos. Deus ensina, Deus nos traz aprendizado, nos mostra o caminho, mas o caminho que Ele nos mostra é árduo, é difícil. E lá na frente teremos a recompensa, que é um dia chegar à perfeição. Então, meus irmãos, essa resposta traz essa reflexão, que procuremos sempre passar tudo pelo crivo da lógica e da razão. Essa é uma alegoria que se pode explicar assim:
aquele que chama em seu auxílio os espíritos deles, aquele que chama em seu auxílio os espíritos para deles obter os dons da fortuna, ou qualquer fortuna material, ou qualquer outro favor, rebela-se contra a providência, rebela-se contra Deus. É aquilo, né? Vou pedir, eu sou benevolente, eu faço caridade, mas eu vou pedir para ganhar na Mega Sena. Vou pedir para que o meu salário seja triplicado. Vou pedir para que eu tenha o melhor carro. Não é o caminho. É importante, nós temos. Mas olha aqui, nós estamos nos revoltando contra a providência. Pedindo coisa material e muitas vezes que nós não precisamos. Muitas vezes nós pedimos o supérfluo. Meu Deus, mas como eu preciso disso, mas não precisa. O que nós estamos precisando é de amor. Nós precisamos de amor próprio. De entender o que realmente somos e o que estamos aqui fazendo nessa encarnação. Que é o que ele diz aqui. Chama em seu auxílio os espíritos para deles obter o dom da fortuna ou outro favor, revela-se contra a providência. Rebela-se. E ainda continua, né? Renuncia à missão que recebeu. Todos nós temos uma missão aqui. Nenhuma missão é mais importante que a outra. Todos nós temos a nossa missão aqui. Nós somos partes da criação. E as provas que deve sofrer neste mundo. E aí vem a consequência. E sofrerá as consequências disso na vida futura. Nós que acreditamos na vida futura, que não acreditamos que só essa existência que nos é confiada, que nós estamos aqui de passagem, já tivemos outras existências e teremos ainda outras, nós temos que raciocinar. Porque tudo o que ele está dizendo aqui, tudo que nós fazemos de mal, nós vamos um dia ter que colher. Não é possível plantar o mal e colher flores. Não conseguimos. Não tem como eu plantar plantar espinho e colher rosas. O Espiritismo vem nos mostrar isso, é lei de causa e efeito. Nós temos que desejar para o próximo aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito. Porque se eu desejo mal para o próximo hoje, lá na frente a dívida vem. Eu vou ter que pagar essa dívida. Eu vou ter que reparar. E muitas vezes, esse próximo que eu desejei o mal, muitas vezes eu posso encarnar na família dele, junto com ele. Nós não podemos saber isso, porque nós temos o véu do esquecimento. Mas a lei de Deus é tão perfeita, que aquele que nós desejamos o mal, muitas vezes pode ser um filho nosso, um irmão, um familiar qualquer, dado o amor de Deus por nós. Esse amor eterno, esse amor sincero que o Pai tem por nós. Porque todos nós somos filhos dele. Ninguém é melhor que ninguém. Todos somos filhos de Deus. Isso não quer dizer, aí onde a condenação é eterna, isso não quer dizer que sua alma esteja para sempre condenada ao sofrimento. Olha que alívio isso. Olha o alívio dessa resposta para nós que acreditamos. Que nunca teremos a condenação eterna. Por mais que erramos, por mais que pratiquemos o mal, Deus sempre nos dá a chance de melhorar. E como que nós temos essa chance? Nas reencarnações. Olha como é lógico o negócio. Mas como que eu posso, se eu fiz tanto mal nessa encarnação, como que eu posso melhorar nessa? Mas eu posso ter outra? Pode, porque Deus não castiga, Deus ensina. E as várias reencarnações servem para isso, meus irmãos, para que nós nos melhoremos, para que nós busquemos em cada uma delas o progresso. E para chegar ao progresso, para alcançar esse progresso, temos que desejar o bem. Por pior que seja o seu vizinho, deseja o bem. Não é aquele negócio de você ter um amor pela pessoa, de você chamar ela para tomar um café, aí é falsidade muitas vezes. Mas é fazer uma prece para quem está te desejando mal. Isso que é difícil. Fazer prece para quem nos odeia. Nós já conseguimos isso? Nós fazemos prece para quem nos odeia? Para quem fala mal da gente, quando nós ficamos sabendo, sem ter certeza, mas falou. Muitas vezes nós desejamos o mal, né? Olho por olho, dente por dente. Aí finaliza. Mas, porque
em vez de se desligar da matéria, ele se afunda cada vez mais. O gozo que preferiu na terra, não o terá no mundo dos espíritos, até que resgate a sua falta através de novas provas. E essas novas provas muitas vezes podem ser piores, mais penosas, em outras encarnações, em mundos piores que esse, como ele diz aqui, talvez maiores e mais penosas. Por seu amor aos gozos materiais, coloca-se na dependência de espíritos impuros. Olha essa frase, meus irmãos. Quando nós estamos arraigados na matéria, que nós precisamos dela para sobreviver, mas quando nós damos mais importância à matéria do que o bem espiritual, do que o ser, nós ficamos na dependência de espíritos impuros. Isso é um consolo muito grande. Então, se eu dou mais importância ao ter, e esqueço do ser, do amor, eu estou na dependência, olha a palavra como é forte, na dependência de espíritos impuros. Eu estou na dependência de espíritos levianos, porque eu só quero a matéria, eu só quero competir, eu só quero ter, eu quero ser o melhor. Então, nós ficamos nessa dependência. É muito racional essa resposta, né? Se a gente parar para analisar. E ele finaliza, os espíritos finalizam. Estabelece-se entre eles um pacto tácito que conduz à perdição, mas que sempre lhe será fácil romper, com a assistência dos bons espíritos, desde que o queira com firmeza e sinceridade. Então só depende de quem? De nós. É tão consolador esse final, porque apesar de nós estarmos arraigados na matéria, só depende de nós acabar com isso. Só depende de nós trazer para a nossa companhia espíritos bons. Só depende do nosso livre-arbítrio. E eu vou encerrando por aqui, porque são duas questões extensas, né? E desejar a todos um excelente domingo, uma excelente semana, que possamos estar na presença de Jesus, nosso mestre, de Kardec, nosso codificador, e da espiritualidade benfeitora que esteja sempre nos acompanhando, nos intuindo, e procuremos sempre, sempre desejar o bem para o próximo. Que fiquemos em paz. Boa tarde. Bom, meus irmãos, como eu já tinha dito, né, nós vamos falar hoje no capítulo 9, Bem-aventurados, mansos e pacíficos, instruções dos espíritos, a afabilidade e a doçura por Lázaro. Depois de falar do pacto, né, agora nós vamos ser amável, doce, é o que mais temos no coração hoje em dia, não é? Eu espero isso de todo mundo, né? Lázaro diz aqui para a gente no primeiro parágrafo dele: a benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são as suas manifestações. Entretanto, nem sempre se deve fiar nas aparências, pois a educação e o traquejo do mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Eu, estudando sobre a afabilidade e a doçura, eu vi uma citação de Gandhi que me chamou muita atenção, que ele nos diz assim: se nós perdêssemos todos os textos bíblicos, mas se apenas se salvasse o Sermão da Montanha, ele nos fala que nada teria sido perdido, que nada teria sido em vão. E eu fiquei intrigada com aquilo, que eu falei, eu nunca parei, eu não sei vocês, mas eu nunca tinha parado para ler a fundo, estudar o Sermão da Montanha, que eu fiquei assim, maravilhada. Por quê?
Ali Jesus fala com os discípulos sobre as bem-aventuranças, né? E ele começa falando dos humildes. E no terceiro, porque são 8 bem-aventuranças que Jesus nos prega naquele dia. E a terceira é justamente sobre os mansos e pacíficos. E ali eu vi que é o norte, é a linha que a gente tem que seguir para podermos chegarmos a essa afabilidade, doçura, que tanto Jesus nos falou, e que com certeza ela está dentro de nós, né? Ali eu achei o guia do nosso processo evolutivo. E a afabilidade e a doçura, ela já é um bem adquirido nosso. Ela está dentro de nós. O que nós precisamos é buscá-la, é ir atrás dessa doçura, desse amor, porque é muito fácil para nós vestirmos uma capa, como eu disse, por uma casca e não sermos conteúdo. Porque é muito fácil sair na rua, encontrar em público e você ser amável, ser afável com alguém. Ser aquela pessoa doce que o outro vira para você, para outras pessoas e fala assim, nossa, como fulano é amável. Como que sorriso lindo que aquela pessoa tem. Será que ela tem esse sorriso dentro de casa também? Será que em casa ela age do mesmo modo que ela age na rua? Ou que ela age no social? É muito difícil às vezes, né? Eu falo também por mim, porque é muito mais fácil a gente gritar, esbravejar dentro de casa do que fora, né? Aí o que acontece com nós, seres humanos? Deus fez a proposta, quando nós viemos, Ele falou que nós seríamos felizes. E enquanto não formos felizes, nós não sairemos daqui. Retornaremos quantas e quantas vezes for preciso à terra para podermos aprender a ser afável e doce com as pessoas. Porque isso, como eu disse, está dentro de nós, veio conosco. É o que Deus quer de nós. E Jesus pregou isso a todo o momento. E quando tudo que nós lermos, tanto no Evangelho, quanto no livro dos Espíritos, seja qual livro da codificação for, nós vamos ver que ali está sermos amáveis. Porque às vezes a gente está no trabalho e a vontade que a gente tem é estrangular o chefe, mas não, eu não posso fazer isso, porque eu vou perder meu emprego. Mas quando eu chegar em casa, eu desconto no meu esposo, na minha esposa, no meu filho. É aí que Jesus nos diz como nós somos hipócritas, como nós somos falsos com nós mesmos. Se nós sabemos que nós podemos ter essa afabilidade em algum lugar, por que não ser em todos os lugares? Não é? É muito difícil. E tem outra. Nós estamos vivendo hoje em dia um momento de muito ódio, de muita revolta. Todo mundo anda revoltado, né? Querendo resolver tudo no grito e no braço. Por qualquer coisa que seja. O exemplo mais simples que a gente tem é a buzina de um carro, que irrita a gente, que está na frente. Hoje em dia, nós temos essas questões todas, que tem principalmente que levam ao suicídio, feminicídio, e agora esses ataques à criança. Nós já paramos para pensar, isso tudo realmente é muito triste. Dá uma revolta muito grande. Eu até pensei, quando eu li que eu ia falar sobre a afabilidade e a doçura, falei, como que eu vou falar sobre a afabilidade e a doçura no mundo que nós estamos vivendo? Que exemplo que eu vou dar? Assim, não está tão difícil. Mas aí que está, eu parei para pensar e vi, todos esses exemplos, nós podemos tirar muito
mas muitas lições dele. Se estamos passando por isso tudo que estamos passando hoje, é porque merecemos passar e os culpados somos nós mesmos. Se nós tivéssemos esse amor que nós nos propusemos a ter ao retornar à Terra, a ser melhores, nós não estaríamos aqui sofrendo do jeito que estamos. E se estamos nesse planeta de provas e expiações, se estamos todos nós no mesmo barco, é porque Jesus quer uma mudança nossa. É porque Deus está falando, acorda, chegou a hora de sermos amáveis, de termos essa doçura com os outros, não só com os de fora ou com uma criança, ou ficar com pena do que está acontecendo, sem saber o motivo pelo qual. Tudo para nós, aqui na Terra, é uma lição. E como Deus é o Pai da bondade, da benevolência, jamais nós possamos pensar ao contrário, que Ele faria isso por nos castigar, porque Deus não castiga. É nós próprios que nos castigamos, que nos punimos, né? Todos nós temos problemas, todos nós. Não há um aqui na Terra que não tenha um problema. Senão nós não estaríamos aqui, já estaríamos em mundo ditosos há muito tempo. E pelo que eu venho percebendo, nós todos vimos percebendo, cada vez mais nós temos que procurar essa afabilidade, tentar achá-la. Porque se ela está dentro de nós, se foi dito por Jesus que nós já viemos com ela, é porque ela está perdida em algum lugar. E nós vamos achar. Com certeza, nós temos, e nós temos ainda algo mais, essa doutrina maravilhosa, que nos ensina o perdão, que nos ensina a benevolência, que às vezes muitas pessoas ainda não conhecem, mas nós já conhecemos. Nós, pelo menos, já ouvimos falar dela na nossa casa. E eu acho que nós todos queremos achá-la, não é? Algumas cenas hoje que nos repudia, é o que eu falei, é justamente para tirarmos o proveito dela. E Lázaro continua na explanação da benevolência dele assim: o mundo está cheio de pessoas que trazem o sorriso nos lábios e o veneno no coração. Olha, ele escreveu isso em 1861. Nós estamos em 2023. E isso, para você ver, o que ele escreveu lá atrás, há tantos séculos lá, serve para nós até hoje. Porque é por pouca coisa nós estouramos. Por pouca coisa nós criticamos. E nós chegamos a ser amável com uma pessoa na frente e temos a coragem, na hora que ela vira as costas, falar mal dela, criticá-la, ser rude, ou ser rude apenas, só com os nossos filhos. E ele continua, que são doces contanto que ninguém as moleste, mas se a mordem ao menor contrariedade, cuja língua dourada, quando fala face a face, se transforma em dardo venenoso quando se fala por trás. É o que eu acabei de falar. Nós somos um na frente e outro. Infelizmente, nós somos ainda muito casca e pouco conteúdo. Eu achei bonito isso, sabe? Casca e conteúdo, por quê? Olha, a casca ela é tão fácil de ser quebrada também. E por que para nós está sendo tão difícil quebrar essa casca? E nós mostrarmos a todos o conteúdo que nós temos dentro de nós. É muito fácil falar, às vezes as pessoas falam, mas agir é muito difícil.
É muito fácil chegar aqui e falar que nós precisamos ser afável, que nós precisamos ser doce. Mas eu sei como é difícil também nós agirmos. Isso eu tiro por mim, tiro por os que me rodeiam, os meus amigos. Mas eu tento, pelo menos, né? É o que nós temos que fazer. Nós estamos aqui para errar, porque se errarmos, Deus está sempre a nos acolher, a nos levantar, a nos dar a segunda, terceira, quarta, quinta chance. E ele continua. A essa classe pertence ainda esses homens que são benignos fora de casa, mas tiranos domésticos, que fazem a família e os subordinados suportarem o peso de seu orgulho e do seu despotismo, como para compensar o constrangimento a que se submetem lá fora. É o que eu falei no começo, às vezes o chefe nos deixa irritado, um amigo nos deixa irritado, mas para não ferir eles, é mais fácil ferir os que estão em casa, né? Que hipocrisia nossa. Quando seria, pelo menos ao contrário, sermos mais afável com os do nosso lar, com aqueles que nós convivemos todos os dias, que nós sabemos que nós estamos ali juntos, é porque nós temos provas, nós temos expiações a passar junto a eles. Mas nós preferimos os de fora, aquele sorriso aberto de canto a canto, e o de casa, a cara fechada, o mau humor, o cansaço. Por que não mudarmos? Porque conseguimos, nós conseguimos, com certeza. Nós já mudamos tanto, eu estava pensando que, olha por tantas coisas que nós já passamos. Nós passamos pela Idade da Pedra, pela escravidão, né? Por tantas coisas piores, como nós melhoramos. Como nós, hoje em dia, já temos uma inteligência melhor, até um coração melhor. E por que não ser amável, não ser afável com quem mais necessita que aqueles que estão ao nosso lado, nos seguindo dia a dia, hora a hora? E aqui Lázaro continua. Sua vaidade se satisfaz com o que poderem dizer. Aqui eu mando, aqui eu sou obedecido, dentro de casa. E mal sabe ele que eles estão, como você é detestado. Como eu gostaria que você não estivesse aqui. Infelizmente, ele também falou uma grande verdade aqui há tantos anos atrás. Não basta que os lábios destilem leite e mel, pois se o coração nada tem com isso, trata-se de hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, jamais se desmente. É o mesmo para o mundo ou na intimidade, e sabe que se pode enganar os homens, mas a Deus não. E isso nós também já sabemos, né? Nós temos plena consciência aqui na nossa doutrina que nós enganamos a nós mesmos, mas a Deus não. Que na hora de chegar a hora para a gente ver em pratos limpos, nós vamos ter a pergunta, né? Por que você não tratou tão bem aquele que merecia, aquele que estava ao seu lado? Eu não sei se todos sabem que nós fazemos, eu sou a coordenadora da sopa no Shopping Park, e tem uma historinha muito bonita de uma pessoa que fazia a sopa em um centro espírita, e ela achava aquilo, fazia com todo amor, com todo carinho para ela, e cada vez que ela fazia uma sopa, ela colocava 1 grão de milho num pote. Ela desencarnou.
desencarnou com aquele pote lotado de grão, de tanta sopa que ela fez, de tanto que ela ajudou aos que precisavam, aos que ali estavam para tomar sopa. E chegando, vamos supor, lá no céu, né, aonde ela chegou, ela viu que o pote dela estava menos da metade, quase vazio. Ela falou, não, isso aqui não é justo. Está errado, vocês contaram errado, esse pote não é meu. O meu pote é um pote cheio. Eu fiz sopas anos e anos e anos para os que precisavam, para aqueles que estavam com fome. Eu ajudei o Centro Espírita muitos anos. E aí o Espírito respondeu a ela, cada milho que nós tiramos foi o dia que você fez a sopa com ódio no coração, o dia que você bravejou porque estava cansada, o dia que você não foi doce com seus amigos que lá estavam, com seus companheiros. Quer dizer, não sobrou quase nada ali para ela. Quer dizer, nós temos que ter muito cuidado. E eu fiquei pensando, será que eu estou fazendo, gente, isso certo? Eu fiquei até com medo, mas eu gosto tanto, eu faço com tanto amor, que eu acho que eu não tenho... Eu falei, às vezes a gente dá aquelas derrapadas, né, que a gente não está bem, mas logo eu penso nessa história e peço perdão, para falar, minha espiritualidade, perdoa, por favor, que eu faço com muito amor. Eu gosto demais do que eu faço, mas nem sempre, infelizmente, a gente acerta, né? Tem hora que a gente dá uns deslizes muito, muito grande. E nós só vamos sair dessa situação se nós estivermos dentro do nosso coração, colocar para fora esse amor que tanto Lázaro falou aqui, essa afabilidade e essa doçura. E nas bem-aventuranças foi que Jesus falou, isto está inato em nós, nós nascemos com isso, só ainda não sabemos colocar para fora. Somos iguais ainda crianças, neném, que não consegue pôr seu sentimento para fora. Só que nós já estamos bem grandinhos e nós precisamos mudar essa parte. Precisamos melhorar e procurar cada dia mais ser afável e doce com todos aqueles e principalmente com nós. Que se nós não formos com nós mesmos, nós não conseguiremos ser com os que estão fora, com os de fora. Então, vamos cuidar de nós para cuidarmos bem de quem está ao nosso lado. Eu espero que tenha entendido, que tenha dado, pelo menos, virado a chavinha da gente um pouquinho, essa mensagem de Lázaro. Vou encerrando aqui a nossa parte e convidando a todos vocês que estão aqui, que possam, o nosso bazar do Dia das Mães está montado lá embaixo, após a rampa, onde é a sala de pizza, que vocês cheguem lá, dão um pulinho lá para ver as peças lindíssimas que nós estamos expondo para o Dia das Mães. Tá? Ele estará aberto, Francismar estará lá com outros trabalhadores da casa. E pedimos agora aos nossos passistas que entrem também ao salão para ir se arrumando para o passe. E vamos chamar a Fabiana para a fluidificação das águas e a nossa prece final. Obrigada, gente. Assim. Então vamos, nesse instante, fechar os nossos olhos, visualizar a imagem do Mestre Jesus, deixar que esta imagem toque os nossos corações, as nossas almas, e desde já, sentindo as vibrações que dela emanam, agradecendo a espiritualidade benfeitora, por aqui nos acolher, nos auxiliar. E assim, rogamos ao alto,
a magnetização das águas, a preparação de cada um de nós para o recebimento do passe, do tratamento espiritual. Agradecemos os ensinamentos, rogando sempre o auxílio do nosso Espírito protetor, que possamos vivenciar essa terceira revelação, o Espiritismo, o Consolador que o Cristo nos promete, que a cada dia, fortalecendo em nós a prática do bem, possamos dar um passo na senda do progresso, nos tornando seres humanos melhores. E assim, com a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, vamos elevar ao Pai a nossa gratidão. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que o Senhor abençoe-nos hoje e sempre, e que seja uma semana de muita paz e de muito amor. Assim seja.